Paz do Senhor, irmãos. A palavra de Deus hoje, ela se encontra no livro de Marcos, no seu capítulo 10, versículo 47. Diz assim: E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glórias a Deus. Deixa a Bíblia aqui aberta. Fala a história, do cego Bartimeu. Fala que Jesus estava passando, num determinado local, uma multidão seguia, Fala, ali os seus discípulos também falando: Jesus de Nazaré está aí. Ei, Jesus de Nazaré, E ali o cego Bartimeu escutou, que passava o Senhor Jesus, e ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra vai dizer que ele começou a clamar. Ele não falou só uma vez, ele começou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, esta passagem, não é uma parábola, é uma história que o Senhor Jesus contava para facilitar o entendimento, ali dos seus discípulos e da multidão. Mas é um fato verídico. Realmente o Senhor Jesus, passou por um determinado local, tinha esse cego queria ver, o Senhor Jesus fez ele ver. Fato verídico. E o cego Bartimeu fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu querido, o Senhor Jesus, o Senhor Deus vem falando comigo através dessa parábola que na questão de fé. A fé de Bartimeu, mas não é só a fé de Bartimeu. O Senhor Jesus, ele provou a fé de Bartimeu. Meu querido, quando ali Bartimeu fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, responde para mim: você acha que o Senhor Jesus escutou? Na primeira vez que ele falou? A palavra de Deus diz, no livro de Salmo, bem antes disso: eis que não dormirá, nem tosquenejará o guarda de Israel. Ou seja, o Senhor Deus não cochila, não dorme, está 24 horas olhando e zelando pela nossa vida. A palavra de Deus também vai dizer, já no Novo Testamento, de uma mulher que sofria de um fluxo de sangue, e o Senhor Jesus passava e várias pessoas tocavam nela, várias pessoas tocavam nele, no Senhor Jesus ali, para receber cura, para sentir unção. E essa mulher do fluxo de sangue, quando ela toca na orla, ela nem deu um tapinha nos ombros dele, nem encostou nele, ela tocou apenas na orla dos seus vestidos, O Senhor Jesus sentiu que dele saiu virtude. Então, quando Bartimeu fala: Jesus, filho de Davi, pela primeira vez, meu querido, o Senhor Jesus escutou. E o Senhor Jesus provou a fé dele. E Bartimeu continuou. Sabe o que isso quer dizer? Que as nossas orações, elas não podem cessar. As nossas orações, elas não podem findar. Elas não podem findar, elas não devem findar. Se você orou uma vez, você acha que o Senhor Jesus não ouviu a sua oração, deixa eu falar uma coisa: o Senhor Jesus ouviu a tua oração. Ele não respondeu. Sim, ele não respondeu, mas ele ouviu a sua oração. A sua oração foi ouvida. E no momento, ali, chega um tempo que o Senhor Jesus vai atender Bartimeu. Até porque, a palavra de Deus também, através de uma parábola, o Senhor Jesus fala de uma mulher, de uma viúva que ia lá todo dia no rei. O rei era mau, mas todo dia ela ia lá pedir, fazia a sua petição ao rei, fazia a sua petição. Aí, de tanto ela insistir, o rei acaba atendendo ela. Aí o Senhor Jesus fala: ainda mais Deus, você acha que ele não vai te atender? Então, ou seja, a nossa oração, ela tem que ser constante. Uma coisa é certa: o Senhor Jesus ouviu a sua oração, mas aí ele está testando a sua fé. A sua fé dura quanto tempo? Um dia, uma semana, um mês, um ano,
50 anos, 80 anos. Sabe por quê? Porque, como eu falei aqui, a sua missão ela só termina no seu último respirar. Então, se você está orando em prol de um filho, que às vezes você fala, já coloquei nas mãos de Deus, ou seja, você colocou nas mãos de Deus e parou de orar por ele, você só vai parar de orar por ele quando terminar o seu respirar. Até porque quando terminar o seu respirar, vamos usar esse exemplo de um pai, de uma mãe orando por um filho. Você está orando, você chegou aos seus 80, 90 anos, né? Você deu seu último respirar e o seu filho não se converteu. Não quer dizer que ele não vai se converter. Depois da sua partida ele pode se converter. Mas você orou o quê? Quanto por ele? Um dia, uma semana, um ano, 10 anos? Ou você orou até o seu último respirar? Bartimeu estava disposto a orar até o seu último respirar. A gritar cada vez mais até ser atendido. Porque escutado ele já tinha, mas ele precisava ser atendido. E o Senhor Jesus estava testando a sua fé. E o Senhor Jesus sabia que ele era cego. Ele sabia que ele era cego. Ele sabe de tudo. E o Senhor Jesus não vai até ele. Sabe por quê? Esforço. Queria ver Bartimeu se esforçar. Sabe por quê, irmão? Que quando você ora, a vida do cristão, ela está além da oração. Nós oramos pelas nossas necessidades, pelas nossas particularidades, mas a gente também precisa de ação. O que é isso? Isso é levar a mensagem de Deus. Isso é fazer a obra de Deus. O Senhor Jesus não foi até ele, se esforça. Ou seja, nós temos que nos esforçar pela obra de Deus. Nós temos que nos esforçar mais para falar do Senhor Jesus. Nós temos que nos esforçar mais para fazermos um culto cada vez melhor a Deus. Nós temos que nos esforçar mais para evangelizar, para que mais vidas venham, aceitem o Senhor Jesus, para que cada vez mais o sacrifício dele na cruz tenha mais valor. Já pensou o sacrifício de Jesus na cruz, ele morrer e subir? Nós somos um país com, perdão, né, fora os que morrem, mais vivo, né? Eu acredito, se eu não tiver errado, nós, né? Vamos falar de índice do Brasil. Mundial eu não vou saber, eu estou meio em dúvida, porque eu acho que só a China tem quase 1 bilhão de pessoas. Eu achava que, né, o mundo tinha uns 2 bilhões, mas não sei. Mas no Brasil nós somos uma média de 230 milhões de habitantes, né? Já pensou se do Brasil salvar apenas uns 2 milhões? No lugar de, ou seja, 1%? Ou talvez até menos, né? Salve umas 200 mil pessoas, ou seja, 0,01%. Isso mostra que o sacrifício do Senhor foi um sacrifício em vão. Ou seja, quanto mais pessoas aceitarem o Senhor Jesus, maior foi o seu sacrifício. Então, ou seja, nós não podemos medir esforço para evangelizar, para fazer o melhor culto, para ser o melhor para o Senhor, no testemunho, naquilo que apraz ao Senhor. Então o Senhor Jesus, ele não vai até Bartimeu, né? Bartimeu vem até ele. E o Senhor Jesus sabia que ele era cego, sabe por quê? Porque ele quer ver o seu esforço na obra dele. Ele está testando mais uma vez a sua fé. Aí Bartimeu vem. Aí o Senhor Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? E assim, nesse momento, eu sempre falo que Bartimeu ele pediu uma das coisas mais difíceis que ele podia pedir. Não para ele enxergar, porque Bartimeu ele podia ter falado, olha, você é Jesus, tu é filho de Deus, peça alguém para cuidar de mim, para que eu fique na casa dele, eu não vou dar trabalho, eu não quero ficar aqui mendigando, peça um dos seus que cuidem de mim. Ou se não, deixa eu ir com você e cuide de mim, eu não enxergo. Me leva contigo para onde você for. Eu não tenho ninguém por mim. Ele poderia sim pedir isso. Poderia pedir outras coisas. Quando eu falo que ele pediu a coisa mais difícil, que é ver, é porque ele ia começar a ver as coisas. Ele ia começar a ver quem talvez não dava esmola para ele, quem às vezes xingava ele,
quem às vezes até já fez alguma maldade, alguma atrocidade com ele. Então, ou seja, ele ia começar a ver essas pessoas. Então, assim, às vezes tem coisa que é bom a gente nem ver, nem saber, né? Mas então ele pediu, né? Nessa parte, assim, de uma coisa muito difícil que ele ia começar a ver, né? Determinadas coisas. E também ele pediu uma coisa que só o Filho de Deus poderia fazer, que era dar a visão física. E ali ele pedindo isso, que só o Filho de Deus poderia fazer, poderia dar. Ou seja, Jesus olha e fala, ó, a tua fé te salvou. Por quê? Porque o Senhor Jesus estava testando o quê? A fé de Bartimeu. O Bartimeu chamou a primeira vez, Jesus escutou, mas ficou esperando que ele continuasse. Depois, quando o Senhor Jesus vai atender o clamor de Bartimeu chamando por ele, ele não vai, né? Ou seja, Bartimeu tem que vir. Ou seja, o Senhor Jesus não tem compaixão? Por que ele não foi lá no ceguinho? Não, queria testar a fé de Bartimeu, ou seja, esforça-te. E ele se esforçou para vir até o Senhor Jesus. E ele pediu aquilo que só o Filho de Deus poderia fazer. Então, quando você colocar seu joelho para orar, peça aquilo que só o Filho de Deus pode fazer na sua vida. Só aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Eu posso fazer uma coisa por você. Se você estiver precisando de 2, 3 reais, eu posso te arrumar. Mas para umas 2 ou 3 pessoas só, tá? Mais do que isso já foge do meu orçamento, né? Mas, ou seja, dependendo do que você está precisando, uma pessoa pode te arrumar. Deus pode usar uma pessoa para poder te ajudar. Mas olha, começa a pedir a Deus somente aquilo que o Filho de Deus pode fazer, somente aquilo que Deus pode fazer. As outras coisas você vai ver que vai começar a se encaixar na sua vida, vai começar a fluir, vai começar a vir. Aí uma coisa agora interessante é que o Senhor Jesus fala, a tua fé te salvou, ou seja, o Senhor Jesus estava provando a fé dele. Vais. Ele não vai. Ele não vai, sabe por quê? Porque ele sabe, se ele saísse da presença de Jesus era perigoso. Ele reconheceu o que ele recebeu e quem deu, ficou agradecido por aquilo, né? É como às vezes você está com um presente para uma criança, você dá o presente à criança, a criança fica tão feliz com o presente, pega o presente, te vira as costas e vai embora, e você pelo menos gostou do presente, né? Mas não, ele recebeu o presente e ficou. Muitas das vezes a gente está ali caminhando na igreja e antes do nosso último respirar, né, às vezes até logo no início da nossa oração, o Senhor Jesus ele nos dá, né, aquilo que estamos pedindo. E quando a gente recebe, a alegria é tanta que a gente vai, né, usufruir do que ele deu, indo para longe dele. Agora eu já tenho isso, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, e nos distanciamos dele, quebramos essa comunhão. Às vezes até ficamos na igreja, não estou falando de sair da igreja não, às vezes até ficamos na igreja, mas talvez por recebermos o que ele nos deu, ficamos um pouquinho mais soberbos. Os compromissos que a gente tinha, a gente já deixa um pouquinho de lado com a igreja, com a obra. A comunhão, orávamos sem cessar por isso. Aí a oração, que às vezes a gente orava umas 3 vezes no dia, ou às vezes você faz um período de oração de 15, 20 minutos, isso começa a parar. Se tu tá pedindo alguma coisa de Deus, quando tu receber, ou se tu recebeu, deixa eu te falar uma coisa, continua nesse propósito, continua nessa comunhão, não sai não, não vai não abandona não, porque Jesus é o dono da vida. E ele tem vida em abundância, e ele tem uma eternidade. Ele não quer só te dar aquilo que você pediu para essa terra. Ele quer te dar algo mais, que é a eternidade. Amém? Então tenha fé. Seja fervoroso. Tenha fé. Acredite. Tenha fé. Não pare de orar. Esforça-te e peça aquilo que só Deus pode dar. E não vá. Fique com a gloriosa paz do Senhor Jesus na tua vida. Amém?